Queridos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33, diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vou repetir o versículo 33, e esta é a base para a mensagem dessa noite. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pode tomar os seus assentos, fique à vontade. Aleluias. Queridos, permitam-me tematizar essa mensagem. O tema desta mensagem esta noite é: quais são suas prioridades? Queridos, quando falamos de prioridades, nós estamos falando de algo que é primazia, que é de suma importância. Falamos de algo que é importante, que não pode ser negado. Uma vez que falamos sobre prioridade, nós estamos falando daquilo que vem primeiro, daquilo que nós colocamos à frente, daquilo que nós tratamos como de extrema urgência. Quando vamos fazer uma viagem, a primeira coisa que pensamos é o que levaremos para essa viagem. Quantos minutos vai precisar de levar alimento? Tem alguma lanchonete na estrada? Pensamos naquilo que é importante, pensamos naquilo que é essencial, pensamos naquilo que é crucial para que esta viagem ela dê certo, para que esta viagem seja bem sucedida, para que esta viagem atinja o objetivo com o qual nós buscamos. Jesus agora no capítulo 6 de Mateus, em uma continuação do seu sermão, que começou no capítulo 5, um sermão muito extenso, porém doutrinário. Quando Jesus está explicando, no capítulo 6 ele ensina sobre a oração, ele ensina sobre o jejum, sobre a sua importância, ele ensina sobre a importância do perdão. Mas Jesus também vai ensinar sobre a importância de confiar em Deus. E neste ensino, Jesus agora está instruindo os seus discípulos, futuros apóstolos, futuros colunas da igreja, a como eles deveriam se comportar em relação às necessidades materiais, às necessidades físicas. Jesus propõe uma reflexão acerca do cuidado de Deus sobre aqueles que sabem que têm a necessidade, mas negam a sua necessidade para priorizar aquilo que é espiritual. Começamos então a entender que Jesus no capítulo 6 e no versículo 31, ele está dizendo para os discípulos: não quero que vocês andem ociosos, preocupados, pensativos, entregues às preocupações com essas coisas terrenas, com essas coisas passageiras. Irmãos, é notório que Jesus está instruindo eles para que eles confiem inteiramente no cuidado provisório de Deus, na providência divina. E por falar em providência, por que não lembrar, irmão, do povo no deserto? É tão forte que o Salmo 79 vai dizer: pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Mas no deserto Deus enviou maná, mas no deserto Deus enviou codorniz, mas no deserto Deus proveu água. Então é importante que nós
confiança no Senhor e se apoia no material. É muito preocupante o cristão que deixou de crer naquilo que é sobrenatural, naquilo que é poderoso, naquilo que é eterno. Queridos, olha que interessante. Jesus está ensinando os irmãos sobre a confiança. E o primeiro quesito que Jesus trata como prioridade é o reino de Deus. Jesus está dizendo para os discípulos: prioridade para vocês. Vocês devem buscar. Vocês devem correr atrás. Vocês devem traçar como objetivo prioritário, como primícia, o reino de Deus. Jesus está dizendo: primeiro busca a plenitude do governo divino. Primeiro busca se submeter à vontade de Deus. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês precisam, vocês necessitam, vocês carecem de se submeter à vontade de Deus, para que Deus governe a sua vida e através da sua vida o projeto do reino de Deus cresça. Paulo vai dizer em Romanos 14:17: o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas justiça, paz, alegria e gozo no Espírito. Quando nós entendemos que a prioridade não é minha vontade, quando nós entendemos que a prioridade não é meu desejo desenfreado, que a prioridade não é aquilo que é dito humanamente falando, a prioridade é o reino de Deus. É Ele que tem que governar, é Ele que tem que dirigir. Quando nós buscamos o reino de Deus, a nossa vontade vai perdendo força, a nossa vontade vai perdendo prioridade, porque o foco é implantar um projeto de servir ao Deus verdadeiro. Tu até tem desejo, mas submeter o teu desejo à vontade de Deus, ao reino de Deus. Ai, 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 deixa eu falar algo pautado na Escritura. Paulo vai dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós entendemos que o reino de Deus, ele precisa nascer, ele precisa viver por intermédio da nossa vida, não é mais nós que vivemos, é Ele quem vive em nós. Olha que interessante, irmãos. Qual é a tua prioridade? Qual é a minha prioridade? É bom quando nós buscamos os nossos interesses, uma promoção no trabalho, uma melhoria financeira, a prosperidade, trocar o Fiat Uno por um Corolla, um Civic, uma Ferrari, um BMW, trocar a casinha de 2 cômodos, de 1 cômodo, ou de lona, por uma mansão de frente para o mar. Quem é que não quer? E a gente até batalha por essas coisas. Só que na busca pelas coisas terrenas, nós acabamos invertendo os valores. Jesus diz que Deus sabe a nossa necessidade. Deus conhece a necessidade da igreja. Deus conhece a necessidade dos teus filhos. Porém, é de prioridade para aqueles que almejam algo da parte de Deus, que priorizem a vontade de Deus. Não coloquem a sua necessidade acima da vontade de Deus. Não coloque a sua dependência emocional acima da vontade de Deus. Ah, mas Deus, eu preciso disso. Não coloque a sua dependência. Eu não posso colocar a minha necessidade acima da vontade de Deus. A vontade de Deus tem que vir em primeiro lugar, em primeira instância, para que a plenitude do Espírito tome conta da minha existência. Olha que importante, irmão. Busque em primeiro lugar o reino. É tão bom quando a gente alcança certas coisas materiais, nos propõe uma alegria, nos propõe uma felicidade, nos faz saltar, pular, comemorar. Mas quantos de nós buscam a presença do Espírito? Aos pouquinhos em nossos cultos, estamos assistindo desaparecer os dons espirituais. Estamos assistindo desaparecer o hábito da oração.
Estamos assistindo desaparecer aquela sede daquelas pessoas que tinham vontade, que ansiavam ser batizadas com o Espírito Santo. Está se tornando mais escasso. Por quê? Porque inverteu. Não precisam de nada espiritual. Acham que só precisam de coisas terrenas, supérfluas, passageiras. E aos poucos se diminui o número daqueles que almejam. Todavia, Deus, Ele preserva os seus remanescentes. Todavia, Deus preserva os seus remanescentes. Aqueles que quando chegam em casa, a primeira necessidade que ele tem não é de abrir o celular, de ver o TikTok. A primeira necessidade dele e dela é de abrir a palavra e entender o que está escrito. É dependência espiritual. Mas aos pouquinhos, se a gente vacilar, as redes sociais vão tirar de nós aquilo que é espiritual. Nunca se falou tanto em depressão quanto nos dias atuais. Casamentos destruídos, vidas fracassadas, pessoas infelizes, porque foram em busca dos seus próprios interesses e esqueceram da vontade de Deus. Como está a nossa vida essa noite? Qual é a nossa prioridade essa noite? O que é que nós temos buscado? Será que nós temos priorizado o reino de Deus? Ou um acréscimo financeiro na conta bancária? Um aumento do número dos dígitos na nossa conta? Será que o reino de Deus tem sido prioridade? Ou nós só buscamos nossos próprios interesses? Ou nós só buscamos granjear uma vida social aplausível, uma posição social plausível? Qual é a nossa prioridade? A prioridade para Jesus é o reino de Deus. A segunda prioridade de Jesus é toda a justiça. A justiça. Precisamos permitir que Deus governe a nossa vida, mas nós também precisamos ser justos nos nossos negócios, nas nossas relações com as pessoas. Buscar fazer aquilo que é correto, buscar fazer aquilo que é justo, que é verdadeiro, que condiz com a Sagrada Escritura. Mas como nós temos feito? Porque o que se vê no mundo afora, como Jesus disse, essas coisas os gentios já buscam. E eles buscam e fazem, passa por cima de todo mundo, se possível. Passa por cima do patrão, passa por cima do amigo, passa por cima da família, passa por cima do marido, da esposa. Tem gente que para atingir o objetivo ele é capaz de matar pessoas, tirar a vida de alguém. E o que será que nós somos capazes de fazer para que os nossos interesses eles venham ser realizados? Não, pastor, nunca tirei uma vida. Mas tem gente que é capaz de magoar outra pessoa. E existe gente assim. Existem pessoas que te olham nos olhos, te proferem palavras que são mais profundas do que uma espada aguda, e te mata sentimentalmente falando, para atingir um objetivo. Jesus está dizendo: procura ser justo, rapaz. Busca o reino, mas seja justo, seja honesto, seja verdadeiro. E agora vem a parte interessante, ele trata como terceira prioridade. Mas não é uma coisa que Jesus diz que vamos buscar. Olha que interessante. Jesus não fala assim: e depois busque as suas necessidades. Não. Jesus diz: é todas estas coisas vos serão acrescentadas. Significa, irmão Daniel, que se eu busco o reino de Deus, que se eu busco a justiça que provém de Deus,
Deus destrava bênçãos materiais para a minha vida. Porque Deus conhece a minha necessidade. Jesus estava advertindo os discípulos, ele diz: olha para o lírio dos vales. Eles não descem nem fiam. E Deus os veste. Ele vai dizer: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E Jesus diz: e se Deus trata assim a erva que hoje está aí, amanhã cortada e lançada no fogo, imagina vocês. Tu é especial para Deus, mas para que as bênçãos alcancem a tua vida, a prioridade da tua vida não tem que ser as bênçãos, tem que ser o reino, tem que ser a vontade de Deus. Há quanto tempo que nós não oramos mais como orávamos? Há quanto tempo não sentimos mais o mover do Espírito como dantes? Há quanto tempo não sentimos mais a graça de Deus em nossas vidas? Há quanto tempo não nos entregamos como no começo? Lembra quando era no começo? A madrugada era pouco para você, monte era pouco, vale era pouco, Bíblia destrinchava como ninguém, lia muito, orava muito, buscava muito, mas o tempo foi envelhecendo. Não, pastor, eu amadureci. Amadureceu nada, tu envelheceu. E se a gente bobear, irmão Adriano, a gente vai perdendo, porque o diabo é muito mais estratégico em quesito de batalha do que nós. E nós vamos cedendo, nós vamos abrindo mão. O tempo é o nosso maior inimigo. Hoje talvez estamos fervorosos, mas o tempo pode abaixar o fogo, diminuir a pressão, desanimar, abater, esmorecer. E quando você percebe, em um ano você não é mais o mesmo crente do começo. Ah não, já passei por muita luta. Ah não, já passei por muita aflição, muito problema. Esmoreci com a igreja. Mas o que Deus te fez? O que Deus me fez? Será que eu devo entristecer com Deus? Será que eu devo ficar chateado com Deus? A ponto de não buscar mais a sua face? A ponto de não buscar mais ouvir a voz de Deus? A ponto de não buscar mais a vontade de Deus? Se tornou ranzinza, rancoroso, rancorosa. Desistiu de ter intimidade, de ter proximidade. Falava tão bem de Deus, falava tão bem do reino de Deus, ansiava por um culto, ansiava pela oração, esperava a primeira oportunidade que tinha para falar da grandeza de Deus. E o tempo esfriou, porque o reino de Deus não é mais prioridade. Quantos que no começo do ministério, antes de explodir em mídia, eram temorosos, dedicados, começou a ganhar dinheiro, começou a ganhar seguidor, começou a ganhar nome, começou a expandir a agenda, desistiu, inverteu a prioridade, a necessidade se tornou prioridade e não o reino. Um dia eu estava deprimido, eu não canso de contar este testemunho, abatido em um canto, isolado, triste, pensando em nunca mais pregar, nunca mais subir num púlpito, numa tribuna, falar da grandeza de Deus. E um dia Deus levantou alguém, a pastora Mara, e Deus usou tremendamente ela, dizendo uma simples frase: quando você entender que não se trata de você, mas do reino de Deus, tudo na sua vida vai fluir. Ela, sem perceber, destravou algo espiritual em mim, porque eu compreendi que não se tratava de mim,
eu não era exclusividade, que eu não era o popstar, a estrelinha, mas se tratava do reino. Mudou a minha vida. Eu tenho essa mesma palavra para dizer para a igreja. Não se trata de vocês, se trata do reino de Deus. Faça-o crescer. Ele está em vocês. Foi implantado o projeto de Deus dentro de vocês, projeto chamado reino, e é preciso que cresça. Deus sabe que você tem necessidades, irmão Daniel. Deus sabe, igreja, que vocês têm necessidade, que vocês precisam de uma roupa nova, de um sapato novo, de um carro melhor, de uma condição financeira melhor. Mas priorize o reino, priorize a vontade de Deus, priorize aquilo que Deus tem para a tua vida, teu ministério, teu chamado, as promessas. Do resto, as outras coisas, Deus vai acrescentando na tua vida. Tu vai fazendo a vontade de Deus e Deus vai abrindo a porta. Tu vai fazendo a vontade de Deus e Deus vai providenciando o milagre. Tu vai fazendo a vontade de Deus e Deus desmancha a panelinha. Deus quebra a maldição. Deus destrói as correntes, os impedimentos. Tu vai fazendo a vontade de Deus e tu vai subindo naquela empresa. Tu vai fazendo a vontade de Deus e Deus vai promover o teu crescimento. Tem tanta coisa espiritual da parte de Deus para vir. Todavia, é necessário que a vontade de Deus seja a prioridade para a igreja. Finalize este sermão deixando esta reflexão para a igreja. Quais são as tuas prioridades? O que é primazia para você? O que é prioridade para vocês? Guardem isso na mente. Guardem isso na memória. Reflitam nisso. E se tiver prioridades invertidas, se a tua vontade é a prioridade, reverta isso. E as coisas vão começar a dar certo na tua vida, no teu ministério, na tua casa, na tua família, na tua vida social, na tua vida financeira. Tudo vai mudar.